Gente, nunca imaginei que com mais de 30 anos nas costas eu ia ser expulsa de uma casa que eu alugava sem ter o aluguel com problema, sem ter tido nenhum tipo de problema. Nesse vídeo você vai descobrir, né, porque que a gente foi expulso de casa e também você vai acompanhar a gente na nossa mudança para casa nova. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso que eu trago você para viajar comigo, para ter algumas experiências comigo. Meu foco aqui é sempre viagem, né? Mas tô trazendo esse vídeo um pouco diferente, mas pra gente conversar a respeito disso, né? 2026 até agora tá bem equilibrado, né? Mas tudo tá sendo muito extremo. Quando é ruim é muito ruim, quando é bom é muito bom. E assim, tava difícil, né, esses dias. O que aconteceu pra a gente ser expulso de casa? Antes de te contar exatamente, eu tenho que te dar um contexto, né, do que aconteceu de fato. E o contexto é o seguinte. Em 2024, eu e o Paulo fomos morar junto. Eu morava numa região onde pro Paulo ficava muito ruim pra trabalhar. Ele pegava muito trânsito, ele demorava mais de uma hora pra chegar no trabalho, mais de uma hora pra voltar. Então, a gente decidiu que seria melhor a gente mudar pra mais próximo do trabalho dele. Porque dessa forma a gente conseguiria, né, fazer com que ele trabalhasse mais tranquilo. E como eu não trabalho fixo no mesmo lugar todos os dias, eu trabalho muito com a internet, que seria ok pra mim, né? Até mesmo porque quando eu saio pra fazer atendimento, às vezes é perto, às vezes é longe, enfim, então não fazia tanta diferença. Show, a gente mudou e aí a gente fez um contrato com uma pessoa que já era do conhecimento do Paulo, desde que ele mudou do interior pra cá, que ele aluga casa com essa senhora. E aí ela falou, não, pode ficar o tempo que você quiser. Só que eu falei pra ela, olha, a gente não pode falar o tanto de tempo que a gente vai ficar, porque a gente vai começar a construir e tudo mais. Ela falou, pode ficar à vontade. Isso foi em 2025, né, início de 2025. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, no início de 2025 a gente já tava com a obra preparada. Só que a gente dependia dos outros, agora não dependia mais da gente, a gente dependia da prefeitura para liberar pra gente, a gente dependia da construtora, mandar a equipe para vir aqui para poder levantar a casa e tudo mais. Enfim, então, um aluguel que poderia durar 5 meses, mas também poderia durar 1 ano, 2 anos, né? A gente realmente não sabia. Ok, a gente entrou na casa, e quando a gente entrou na casa, a gente tinha uma vizinha que era uma mãe solo com 3 crianças, e a gente nunca teve problema com ela, com relação a nada. E a gente foi vizinho dela durante mais ou menos uns 7 meses. Deixa eu beber água aqui. Bebam água, gente, ó. Eu tô fungando assim porque eu tô com rinite, tá? Então me desculpem por isso. Mas, essa vizinha, ela precisou mudar de casa. E a casa lá era pra ser uma casa só, né? A estrutura dela é pra ser de uma casa só. Uma casa grande. Mas o que a proprietária fez pra poder alugar pra 2 pessoas diferentes, né? Ela partiu a casa no meio, basicamente. Então ela dividiu a casa no meio, e aí ficaram, né, 2 casas. Tanto é que a casa era tipo casa geminada, né? Uma parede assim, do lado era a minha casa, do outro era a casa do vizinho. Mas tudo bem. Nunca tivemos problema com ninguém. Eu sempre fui muito preocupada com isso, porque eu tenho cachorro, né, tenho meu gato, enfim, então, e eu nunca gostei de incomodar ninguém, e obviamente também nunca gostei de me sentir incomodada. Então, graças a Deus, Deus iluminou que isso não aconteceu. Acontece que quando mudaram essa vizinha mudou com as crianças, mudou um casal com um menino lá. E a partir do momento que eles mudaram, a casa deles começou a entupir muito. E a gente não sabe o que aconteceu, mas a nossa casa não entupia e a casa deles entupia muito. Só que entupia o esgoto, sabe? Só que como a estrutura era uma casa só, para poder consertar o entupimento da casa deles, tinha que vir na minha casa. Mas estava tudo bem, porque afinal de contas eu trabalhava de casa muitas vezes. Então eu tava em casa, o pessoal podia entrar lá, desentupir e tal. E aí ele começou a dar muito problema. Começou a brigar muito com a senhora, falar, eu tenho contrato e tal, você não tá cumprindo meu contrato, você vai diminuir, o que você vai fazer e tal. Então ele tava pressionando muito essa senhora. E nisso, gente, em setembro, a nossa casa começou a construir.
A construtora deu prazo de 4 meses pra gente, pra poder entregar a casa. Então, setembro, né? Começou início em setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro era para eles terem entregado. Acontece que começaram a ter vários atrasos, né? Atraso de entrega isso, entrega aquilo, funcionário que não vinha, enfim, atrasos de obra, que geralmente acontece mesmo, né? E aí a gente resolveu que falar pra dona Flórida, fica tranquila, nossa casa já tá construindo, é rápida a construção, assim que tiver nos finalmente a gente te avisa e a gente sai. E ela falou, beleza. E aí, o que aconteceu foi que em janeiro, eu falei, olha, já tá quase, a gente vai sair em breve, né? E ela, pra poder fugir, talvez, da pressão, né, do outro inquilino, ela falou, olha, quando eles saírem, eles vão, eu vou quebrar essa casa daí do lado e vou consertar tudo. Então eu vou fazer dois esgotos independentes. Eu não vou alugar para mais ninguém. Eu vou fazer isso e aí só depois que a segunda casa estiver pronta é que eu vou voltar a alugar. E o menino falou, ok, perfeito. Só que aí a nossa obra não tava andando, né? Tipo assim, tava andando, mas detalhe, gente, é muita coisa, né? Quando você chega aqui e fala, nossa, agora tá quase, mas ainda falta, né? E aí, o que aconteceu foi que, um belo dia, esse menino estressou. Tudo tava se resolvendo, gente. O cara ia lá, desentupia, eu abria a casa pra ele, não dava problema nenhum, sujava a minha casa, mas tudo bem, né? Pra política de boa vizinhança, eu ia lá, limpava e ok, nunca reclamei, nunca falei nada. Eu ainda falava assim, meu Deus do céu, a gente tá aqui, tem que agradecer de estar aqui, né? De estar aqui de favor e tudo mais. Bom, um belo dia, esse menino, eu não sei se entupiu de novo a casa dele ou o que foi. Ele falou assim, ligou pra mulher e falou assim, que dia que esse povo vai embora daqui? Porque não tem como não, cada hora você fala que é uma data e tal, não sei o que, e gritando, né? E a nossa parede fazia, assim, né? Era uma parede só para as duas casas diferentes. Então, a gente recebeu os áudios, a gente viu ele xingando, gritando, brigando. E, gente, vocês não têm noção do que esse cara tava falando. Sabe, tipo assim, xingando mesmo, ameaçando mesmo. E aí eu e meu marido desesperamos. A gente falou, meu Deus do céu, isso não pode acontecer nunca. A gente precisa dar jeito na nossa casa, nas nossas coisas, né, enfim, de sair daqui. Foi então que a gente saiu às pressas, eu comecei a desesperar, porque o meu medo, gente, é porque eu tenho cachorro e tenho gato, né? Então, são 5 cachorros, né? A gente brinca que é uma múmia e 4 cachorros, porque a gente tem uma cachorrinha de 18 anos. Então, eu tenho 5 cachorros e eu tenho um gato. E o meu medo era que ele fizesse mal pros bichos. Porque pra gente ele não ia fazer. Era só chamar a polícia, né? Ele não ia fazer nada. Mas pros bichos eu fiquei com muito medo dele colocar um veneno e jogar pro outro lado do muro. Ou então fazer alguma sacanagem com ele, sabe? E eu comecei a entrar em desespero, entrar em pavor. E a gente já com restrição financeira não sabia o que fazia. Então eu tive que levar os cachorros grandes, né, que é o Cooper e o Fox, lá pro adestrador deles. Gastei um dinheiro que eu não podia gastar, mas tive que fazer isso, não teve jeito. E como realmente estava na etapa final, tipo assim, faltava, sei lá, tanto é que a gente já mudou, né? Faltava poucas coisas e tal, a gente precisava de um tempinho, né? Então a gente ficou na casa, de favor, na casa do meu cunhado, né, do irmão do meu marido. E aí, que foi muito... Nossa, gente, que semana, tá? Foi muito difícil, porque lá na casa deles eu não conseguia muito fazer o que eu precisava fazer. Por exemplo, trabalhar, essas coisas, não dava pra fazer as coisas direito. Por exemplo, eu trabalho com vídeo, produção de vídeo, produção de curso, eu dou aula, né? A sorte é que foi pré-carnaval, foi a semana antes do carnaval, né? Então, assim, a gente mudou pra lá na segunda-feira de manhã, sexta-feira já era início do carnaval. Então, eu já consegui desmarcar um monte de coisa, remarcar um monte de coisa. Alguns eu consegui atender, mas fazer vídeo, essas coisas assim, não dava na casa dele, sabe? Não dava pra fazer. Então, assim, muita coisa ficou parada na minha vida. E eu tava morrendo de nervo daquilo, de eu estar parada, eu tava precisando de grana, eu precisando trabalhar e não consegui trabalhar. Onde ele mora lá, pra mim ficou muito difícil, muito longe das coisas que eu precisava fazer. Então eu não conseguia nem ajudar meu marido a fazer as coisas, que a gente tava com um carro só, né? Porque por conta da construção a gente ficou com um veículo só. Antes a gente tinha 2, mas a gente chegou a ter 3, mas porque o meu marido gosta muito de moto. Então, foi desfazendo aos poucos deles, né? Foi vendendo um carro, aí no final precisou mais de dinheiro, vendeu a moto. Então, a gente ficou
A gente ficou com um carro só, então ele precisava trabalhar, ele ia de carro porque ficou distante, não tinha jeito. Ai, gente, foi difícil, foi difícil. Aí, pra piorar, quando foi na terça-feira, eu descubro que uma pessoa foi muito importante na minha vida, morreu. Ele morreu, ele tinha 35 anos, morreu de doença. E isso faz muita gente parar, refletir nossa vida, pensar em coisas assim, porque, cara, foi um baque, foi uma coisa que eu nunca esperei que fosse acontecer, não foi acidente, né? Porque quando é acidente a gente até fala, não, tá, acidente é uma coisa que acontece, não é o ideal, mas acontece. Agora, quando é de doença, uma pessoa de 35 anos, né, morre de doença, é muito complexo, muito complicado. Então, eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir. E é isso. Enfim, tive uma semana muito, muito difícil. Muito, muito mesmo. Bom, chegou no carnaval, sábado de carnaval, a gente veio mudar pra casa. E não tá pronta a nossa casa ainda, tanto é que, olha só, não sei se vai dar pra vocês verem aí, tem fios pendurados, ó, deixa eu pegar aqui o telefone, ó, olha lá, fio pendurado, tem algumas coisas que não tem, olha, tá vendo? Ainda não tem o negócio, porque a gente mudou pra cá sem estar 100% pronta, né, a casa. Então, mas a gente teve que vir, porque não tinha como, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer minhas coisas. E a gente aproveitou o carnaval pra gente conseguir dar jeito nas coisas, colocar no lugar, fazer aquela faxinona, né, pós-obra, porque tava impossível entrar aqui dentro. Enfim, tem coisas ainda pra fazer, o pessoal da equipe deve voltar aí ao longo da semana. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? Então eles devem voltar aí ao longo da semana pra poder consertar isso. Mas foi isso, gente. Foi isso. Foi muito difícil. Mudar essa semana foi muito complicada. Eu nunca imaginei na minha vida que isso fosse acontecer comigo algum dia. Ser expulsa de uma casa onde você não tá devendo aluguel. Inclusive, a gente saiu, por exemplo, tinha aí uns 20 dias ainda de aluguel que a gente podia ficar, né? Que já tava pago. Mas tudo bem, a gente preferiu assim. E graças a Deus, agora a gente tem que dar, graças a Deus deu tudo certo. Tô muito feliz aqui. Apesar de não tá nem próximo, né, do que eu quero. Vocês vão ver no vlog. Eu ia postar o vlog depois, mas eu falei demais desse vídeo. Eu acho que eu vou postar 2 vídeos diferentes. Vou postar esse e depois eu vou postar o vlog, pra vocês entenderem o que aconteceu. E... Bom, enfim. Aí, aqui tá tudo assim... acabamos de mudar mesmo, né? Então a gente não tem guarda-roupa, a gente não tem sofá, a gente não tem armário, a gente não tem basicamente nada. Nós estamos vivendo aqui com a nossa cama, televisão, rack. Mas assim, como se diz, já tem banheiro pra gente usar funcionando. Nossa, gente, isso foi uma coisa também que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Nossa, Deus é muito bom, é muito grandioso. Porque, olha só, quando a gente veio mudar pra cá, não tava tudo pronto. Inclusive, uma das coisas que a gente não tinha ainda era esgoto funcionando. Aí, gente, quando aconteceu o negócio lá na casa, a gente já tinha pedido pra ligar o esgoto. E a Copasa já tinha marcado pra gente pro dia 17. Ou seja, seria hoje, né? Hoje é dia 17, quarta-feira, é isso mesmo. Ou 18, enfim. Seria ontem ou hoje, a partir do dia 17, que eles tinham marcado. E aí, o que aconteceu? Eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus, eu vou ter que usar banheiro, o banheiro aqui que os pedreiros usam, né? Que a gente colocou um container de banheiro aqui, para os pedreiros usarem, até a casa, né, subir. E a gente não tinha devolvido ainda. Aí eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, vou ter que usar isso e tal, é ruim porque é fossa, fede demais. Aí minha mãe falou assim, não, vamos ter fé em Deus que vai dar certo, eles vão instalar a Copasa vai instalar o esgoto aí. Eu falei, não vai, mãe. Já tá marcado pra depois do dia 17 e tal, não sei o quê. Bom, gente, o que aconteceu? Aconteceu que no dia que a gente mudou, no sábado que a gente mudou, houve uma desistência e eles passaram a gente na frente. Vocês acreditam? Gente, nossa, mas eu chorava de alegria, eu falei, meu Deus do céu, o senhor é bom demais com a gente, que é isso? Não choveu. Foi uma das coisas que a gente ficou com muito medo também, era de chuva, porque até ontem, né, os cachorros não tinham como se esconder da chuva. Então, se chovesse, a gente ia ter que passar eles todos aqui pra dentro
E eles iam sujar a casa inteira, né? Ia virar lama a minha casa, porque não tem grama, não tem nada, né? E aí o que aconteceu foi que não choveu, Belo Horizonte choveu muito. E aqui, que a gente tá meio que na área rural de Belo Horizonte, né? A gente tá a 15 minutos de BH. Mas basicamente uma área rural aqui, não choveu. E a gente tá em cima de montanha, então a chance de ter chovido era muito maior. E não choveu também. Então, graças a Deus não choveu. Agora eles já têm um lugarzinho deles esconderem, já tem tudo. Graças a Deus deu tudo certo. E eu tô muito feliz. Como se diz, há males que vêm pro bem, né? E do mesmo jeito que você, uma hora acontece, leva uma rasteira, ou acontece uma coisa ruim, depois vem coisas boas pra compensar também. A gente só tem que ser forte, né? Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um vídeo de bate-papo, blá blá blá, mas foi um vídeo que eu senti no meu coração que eu tinha que fazer. Até mesmo porque esse canal é um canal de viagens, né? Não é um canal que fala sobre casa e tudo mais. Só que eu não quero deixar esse canal parado. E como aconteceu tudo isso, e a gente não estava preparado, principalmente financeiramente, pra vocês terem noção, não tem grana para comprar um sofá hoje. Eu vou gravando dia a dia, coisas que eu vou fazendo aqui na casa e tudo mais. Espero, né, que seja do interesse de vocês também assistir esse tipo de vídeo. Mas eu vou fazendo esse tipo de vídeo e quando tiver viagem, não sei quando que vai ter, mas quando tiver viagem, ou quando a gente for fazer algum passeio legal, alguma coisa diferente, assim, eu mostro pra vocês também. Igual eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu tenho um canal de viagem e hoje eu não tenho dinheiro nem pra comprar um sofá, então você imagina quando é que eu vou viajar. Ela falou assim, não, minha filha, vai, as coisas vão acontecer, fica tranquilo que as coisas vão acontecer. E eu tenho fé que vão mesmo, né? A hora que eu me restabilizar, eu já volto com os mesmos planos, né? Alguns de vocês me perguntaram lá no Insta quando que eu vou voltar a viajar, qual vai ser a próxima viagem. E a resposta é não sei. Eu só sei que eu tenho uma viagem marcada, mas é um casamento de família, então eu não sei nem se eu vou vlogar pra vocês. Vai ser pra um lugar que eu nunca fui, mas pode ser que eu vlogue, pode ser que não, eu não sei. Mas o que acontece é que eu não vou deixar o canal parado. E eu vou tentar trazer o máximo de informação pra vocês, né? Muita gente me perguntou a respeito de casa de madeira, o que eu acho, quanto tempo durou, quanto que custa. Vou fazer vídeo sobre isso. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, deixa aqui nos comentários qual que é a sua curiosidade que eu venho falar pra vocês. E é isso então, gente. Vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.